Shalom a todos vocês. Aqui quem fala é o irmão Marco. Que o Ruach Kadosh de Yahweh dos Exércitos possa estar sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Yahshua Mashiach, e sobre a vida de suas famílias e de todos nós. Que a igreja de Yahshua venha a despertar, né, nesses últimos dias. E, irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês algo a respeito sobre o tabernáculo, tá certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Eu achei super interessante esse vídeo aqui, bem legal, né? Que mostra como era feito o tabernáculo, né? Olha aqui, ó. Nós sabemos que o Yahshua é o tabernáculo do Criador. Yahshua, ele veio para cumprir, como o apóstolo Shaul Paulo disse, que as coisas antigas são sombras do que haveria de vir. Então aqui nós podemos ver, né? Tem o sacerdote, tem esse local do sacrifício, né, onde era feita a cremação dos animais, tá certo? E simboliza também o nosso pecado. Por quê? Porque o animal que era sacrificado, ele carregava os pecados daquela família ou daquela pessoa, né? Então aí se passava o sangue, né, no local da cremação e queimava, queimando os nossos pecados. E logo depois o sacerdote, ele vinha lavar as mãos, né, e lavava as mãos e os pés, simbolizando a purificação, ou seja, a santificação. Então nós, irmãos, devemos primeiro deixar a nossa vida passada, oferecer como um sacrifício, né, assim, sob o nome de Yahshua Mashiach, para que nós possamos ser redimidos dos nossos pecados. Em seguida, nós devemos, assim que abandonar a vida pecaminosa, devemos nos purificar, né? Lavar a nossa alma, nosso ser, através do que? Da santificação, da separação do mundo, desse mundo material, né? Da adoração ao dinheiro e a tudo. Devemos nos santificar e aceitar o sacrifício de Yahshua. Então, irmãos, ali é o pátio exterior, e vem depois o lugar santo, que é o lugar Kadosh, onde ficava o candelabro, né? O candelabro que simboliza Yahshua. Yahshua, ele é o candelabro, e os 7 espíritos, né, do Criador. E também se colocavam 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, né, que era feito com a melhor farinha, e essa farinha, ela era peneirada, feito da flor do trigo. E esses 12 pães representam as 12 tribos de Israel, ou 144 mil também, irmãos. E a mesa do incensário, que é a oração dos santos. Então nós vamos dar uma passadinha daqui a pouco em Apocalipse para ter um maior entendimento. E logo através da cortina, né, ficaria a Arca da Aliança. Isso é o Santo dos Santos, o local mais sagrado, onde somente o sumo sacerdote podia entrar, e que no nosso caso é Yahshua. E dentro da Arca da Aliança ficavam os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, né? Então tem uma passagem que ele fala que aquele que vencer, ele dará do maná escondido, né? Entendeu?
entendeu? Então os 10 mandamentos ficavam dentro da arca da aliança, e o sumo sacerdote ele vinha, pingava o sangue ali, né? E que simboliza a arca da aliança, a aliança com o Criador, dos santos dos santos. Mas no santo lugar, que assim simboliza, irmãos, o arrebatamento também. Os 12 pães da preposição simboliza os 12.000 de cada tribo de Israel, os 144.000, né? 12.000 de cada tribo. Então, irmãos... E a cerca de 32 quilômetros da cidade. Então, irmãos, vou sair aqui. E vamos falar aqui sobre o candelabro, né? Os 7 espíritos do Criador, né? 7 espíritos. Vamos ver aqui. Bom, eu creio que é melhor eu ler Apocalipse 1, né? Apocalipse, capítulo 1. Entendeu, irmãos? Então, em relação ao tabernáculo, nós vimos que primeiro era feito o quê? O sacrifício, seja do cordeiro ou de algum animal, que simboliza ali o sacrifício de Yahshua. E que nós somos redimidos dos nossos pecados através desse sacrifício. E logo depois, o sacerdote, ele tinha que se purificar, né? Um momentinho. Ele tinha que se purificar nas águas, lavando as suas mãos e os seus pés para não sujar dentro do tabernáculo. Né, irmãos? Então, se nós formos ler aqui em Apocalipse, deixa eu só ajeitar aqui. Bom, vamos aqui, ó. Apocalipse 1, né? Revelação de Yahshua HaMashiach, ao qual o Criador lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a Yohanan, seu servo. João, né? João, seu servo. O qual testificou da palavra do Criador, do testemunho de Yahshua HaMashiach e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. E Yohanan, as 7 igrejas que estão na Ásia, que graça e paz, né? Ou seja, benevolência e shalom, seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que sempre será. E da dos 7 espíritos, prestem atenção aqui, ó, 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Yahshua HaMashiach, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para o Criador e seu Pai. E o seu esplendor e o seu poder para todo sempre, que assim seja. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo os que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, assim será. Em Zacarias 12 também fala sobre essa passagem, viu, irmãos? Todas as tribos se lamentarão. Eu sou o Aleph e o Tet,
que seria o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o mestre, que é, que era e que sempre será, o Todo-Poderoso. Eu, Yalhanã, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Yahshua Mashiach, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra do Criador e pelo testemunho de Yahshua Mashiach. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Criador, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta, voz de trombeta, prestem atenção, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas. Aqui, irmãos, 7 igrejas, 7 espíritos, 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso e a Esmirna e a Pérgamo e a Tiatira e a Sardes e a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, isso é, os 7 espíritos, que são os 7 castiçais, que são os 7 anjos, tá? Das igrejas. Então, os 7 anjos não é homem, irmãos, é espírito, que na verdade é os castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, cingida pelos peitos, com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Prestem atenção aqui, a voz de muitas águas, voz de trombeta. E ele tinha na sua destra as 7 estrelas. As 7 estrelas, irmãos. As 7 estrelas, que são os 7 espíritos, que são os 7 castiçais, tá? E da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. E o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Assim seja. E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Vocês prestaram atenção, irmãos? Então aqui ele mesmo já diz que as 7 estrelas são os 7 castiçais, que são os 7 anjos, que são também os 7 espíritos. Entendeu? Então aqui, irmão, nós já vamos aqui, né, acabar com esse assunto de que homem é anjo. Não. O anjo é o espírito que provém de Yahshua Mashiach. Então o espírito de Filadélfia é um espírito, é o Ruach Kadosh de Yahshua Mashiach. É uma das 7 luzes do castiçal. É um dos 7 castiçais. Ok? Então falar que homem é anjo, ou seja, Malachi, mensageiro, não é não, viu, irmãos? Perdão, mas não é. Então, irmãos, eu gostaria de fazer uma passagem breve aqui. Aí tem as cartas às igrejas, né? Apocalipse 2, Apocalipse 3. Então vamos aqui na carta a Filadélfia. Ó, vamos ler aqui a carta a Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ou ao espírito que está em Filadélfia, isto diz o que
o que é kadosh, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né, irmãos? Mesmo a gente com pouca força, tendo pouquíssima força em relação ao Criador e ao seu nome, nós não devemos negar o seu nome, que é Yahshua. Nunca foi aquele outro nome da Igreja Católica, né? Eu agora vou evitar de falar esses nomes, porque esses nomes eles não trazem coisa boa. Tá bom? E aqui, ó. Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Quem se diz judeu, irmãos? Quem são que se diz judeus? Se não são aqueles que estão lá naquele país chamado Israel. Rael. Isis, ela era aquela deusa do Egito, né? Ra é o deus sol. El é o pai de Baal. Então por isso que jamais seria Israel. Na verdade é Ishal. Ishal. Tá bom? Então vamos aqui. Porque esse título de El, na verdade, é Al, mas foi trocado pelos das sinagogas de Satanás, que se dizem judeus, mas não são, mas mentem. Eis que eu os farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do Criador, e dele nunca sairá. Escrevereis sobre ele o nome do meu Pai, Yahweh, e o nome da cidade do meu Criador, a nova Yahushalã, ou Jerusalém, que na verdade fala Yahushalã, que desce do céu do meu Pai. E também o meu novo nome dele, irmãos, é Yahushua. O primeiro nome dele é Mical, porque o apóstolo Paulo diz que ele descerá com voz de arcanjo, com alarido de arcanjo ao som de trombeta. Né? E os que morreram em Yahushua do Mashiach ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, teremos os corpos transformados. Então, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então aqui, irmãos, o Espírito diz às igrejas. Quem são as igrejas, irmãos? As igrejas somos nós. Igual quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 11, né? Ele diz, e quando a gente vai partir o pão, nós não podemos desprezar a igreja de Yahushua, a igreja do Mashiach, que somos nós, irmãos. Nós somos o corpo de Yahushua, o Mashiach. Entendeu? Nós somos o templo e o corpo do Espírito. Então todos nós estamos sobre o Espírito, sobre o anjo. O anjo é o Espírito, irmãos. Entendeu? Não tem a mínima possibilidade de ser um homem. Então saiam dessa idolatria de dizer que fulano é anjo, que não é, irmãos. Entende? Então, como Gideão, como teve a batalha de Gideão também, passou, eu vou chegar lá depois, passou por algumas avaliações. O Criador falou: ô Gideão, veja os medrosos, manda eles voltar para casa. Depois manda eles beber água no rio, os que sobrarem, manda beber água nos rios. E aqueles que se deitarem como animal para tomar água, também pode mandar embora. O que se chama isso, irmãos? Peneira. Assim como os 12 pães da preposição, que era passado por peneira finíssima, irmãos. Finíssima. E a peneira agora, irmãos, vai passar a peneira, e aquele que adorar mais ao homem, mais a criatura do que o Criador,
este vai estar enrolado, viu? Vai estar com problema. Tá bom? Eu tô aqui para alertar os irmãos aí, porque a igreja está sob idolatria e nicolaísmo, tá? Nico e laus significa subjugar o povo leigo. Tá certo? Então, ninguém pode subjugar o povo leigo. Ninguém pode nos subjugar, irmãos. Somente Yahshua. Yahshua é o cabeça. Então, não pode trocar Yahshua por um homem, porque nenhum homem tem a palavra, a não ser todos, porque somos uma igreja. Então, escreve, né? O que ele diz aqui, ó. Deixa eu ver. E ao anjo, né, que está na igreja, escreve. Opa. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve. Tá vendo? Um dos 7 espíritos, um dos 7 castiçais do Mashiach, irmãos, está aqui. E os 7 castiçais, um castiçal quer dizer o quê? A igreja, quer dizer todos os irmãos, tá bom? Então não tem um que seja, vamos dizer, aos olhos do Criador, mais elevado que o outro irmão, porque nós somos uma igreja, todos somos iguais, entende, irmãos? Mas bom, então aqui nós já vimos então que os 7 anjos são os 7 castiçais e os 7 espíritos, né, que provém de quem? De Yahshua. Então o anjo da igreja Filadélfia é o que? É um dos espíritos, um dos castiçais e uma das luzes, é uma das estrelas de Yahshua Mashiach, tá bom? Bom, agora em relação aos pães da preposição, então nós vimos, irmãos, sobre o tabernáculo, né? E os pães da preposição, eles simbolizam os 12.000 de cada tribo, né? Que são 144.000 que estarão no lugar santo, junto com o Yahshua. Não no Santo dos Santos, porque no Santo dos Santos somente Yahshua é que pode entrar, porque ele é o sumo sacerdote. Mas os 144.000 serão sacerdotes e reis. Eu vou colocar para vocês aqui. Só um momento. Tá difícil aqui, irmãos, para passar. Aqui, ó. Então vamos lá, Apocalipse 4, né? Então, irmãos, aqui Apocalipse 4 não. Apocalipse 5, né? Dentro do tabernáculo ficava o castiçal, né, com as 7 lâmpadas, ou seja, 7 estrelas, os 7 espíritos, os 7 anjos, né, os 7 castiçais, que é Yahshua, tá bom? Então, em Apocalipse 5, aqui no versículo, deixa eu ver, aqui ó, versículo 10. Então, vamos colocar versículo 9, né? E diz aqui que cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para o Criador de toda a tribo, língua, povo e nação. Olha aqui, irmãos. Isso aqui significa o quê? Que aos 144.000, os 12.000 de cada tribo, os 24 anciãos, eles já estão aqui. Certo? E ó, e para o nosso Criador nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então aqui, irmãos, são 144.000, né?
Mas aqui não diz por quê, porque as coisas do Criador são assim, é um códex, né? A Bíblia é um códex que temos que decodificar. Então está colocado sobre códigos. Aqui, por exemplo, nós vemos aí, cantavam um novo cântico. Então João e Elhanan, ele subiu, né? Ele subiu ao céu, certo? Quando ele escutou uma voz de muitas águas. Quer ver? Olha aqui, ó. Então depois, aqui a partir do Apocalipse 4, a palavra igreja já não é dita mais, irmãos. Porque a igreja já não está mais sobre a terra. Podem procurar aí, ó, Apocalipse 4 até o fim. Vocês não vão encontrar a palavra igreja. Entendeu? Então aqui, ó, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta. Depois do que, irmão? Depois das 7 eras da igreja, tá? Depois das 7 eras da igreja, ó. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, olha aqui, ó, voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, e te mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Depois das 7 eras da igreja, irmãos. Quando nós chegarmos no final da era de Laodiceia, né? Depois que chegarmos ao final da era de Laodiceia, que é agora junto com Filadélfia, né? O que vai acontecer, irmãos? Aqui já mostra o arrebatamento, tá? Então aqui é o arrebatamento da igreja. Já está mostrando aqui, ó. Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. O que Alcha fala em Apocalipse 3, lá na carta a Filadélfia? Vamos lá conferir? Vamos voltar aqui para conferir. Ó, e ao anjo que está em Filadélfia escreve. O que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É a porta, irmãos. É a porta da era da graça para a era da justiça. Tá certo? Então a era da graça aqui, ela tá aberta ainda, mas vai se fechar. E quando se fechar, irmãos, já não vai ter mais tempo de buscar o Criador. Por isso que devemos buscar agora. Você entendeu? A porta aberta que João e Elhanan viu é essa porta de Filadélfia. Tá bom? Deixa eu tentar passar aqui. Tá difícil. Ô meu pai. Então nós vimos aqui, né? 4. Então, a partir do 4 ali, já não se fala mais sobre a igreja, irmãos, porque a igreja já vai estar com o Mashiach. Os fiéis, aliás, os vencedores das igrejas, tá bom? Os vencedores das eras das igrejas. Isso não quer dizer que todos vão ser arrebatados, mas há um arrebatamento. O livramento já está aqui, está mostrando. Então aí Elhanan subiu antes dele abrir os selos, né? Que aí Elhanan vê lá os 24 anciões, ele vê o lugar santo, que é onde Alcha está, que ele é o candelabro, e os 24 anciões e os 144 mil. E eu vou mostrar para vocês aqui, irmãos, que o Yahshua, como ele é os 7 candelabros, ele tem os 7 espíritos do Criador, né? Os 7 espíritos, os 7 anjos das igrejas, os 7 castiçais, os 7 olhos. Ele tem os 7 chifres, que significa as 7 eras da igreja, os 7 poderes, né? Os 7 espíritos. Entendeu, irmãos? Então aqui Elhanan já diz que é voz como muitas águas, né? Voz como trombeta. Nós vamos sempre encontrar essas relações. Aqui, ó. Como depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu.
Filadélfia. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, voz de trombeta. Trombeta, irmãos, prestem atenção, trombeta dizendo: sobe aqui. Tá bom? Então nós vamos aqui para Apocalipse. Aqui vai falar sobre os anjos, aqui é a abertura dos selos, né? A partir do Apocalipse 6 ali em diante, né? Tá, então vai falar aqui sobre os selos, tal, os animais e tudo mais. 9 e 10. Agora, a correlação com aquele mesmo momento ali, irmãos. Eu já mostrei para vocês em Bodas do Cordeiro, parte 3. Né? E também mostrei aquele Blue Beam é mentira. Projeto Blue Beam é mentira. Por quê, irmãos? Porque vai aparecer os sinais nos céus, né? E aí vão dizer que foi o Blue Beam. Não, foi o Blue Beam, foi a NASA que inventou tudo isso, que eles estão tentando enganar nós. Então, irmãos, se vocês verem eles falando desse negócio do Blue Beam aí, e aparecer coisas no céu e tudo mais, e você ficar, é porque você não foi escolhido por Yahshua. Tá certo? Então aqui, irmãos, em Apocalipse 10 vai falar aqui sobre os 7 trovões. Os 7 trovões, irmãos, eles estão relacionados com os 7 espíritos. Tá bom? Que são os 7 candelabros. Então, 7 trovões são 7 espíritos, são 7 candelabros, que são 7 anjos, os 7 ruach, os 7 espíritos do Criador. E também são 7 trovões. E o que o Yohanan ouviu lá, que nós vimos agora? Uma voz como de trombeta, dizendo: sobe aqui. Agora prestem atenção. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas eu ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão para o céu, e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, isso é, seria implementado a justiça do Criador, tá bom? Isso é, os 7 anos de tribulação. Por que 7 anos de tribulação, irmãos? Porque Nabucodonosor, ele ficou 7 anos, né? Comendo capim e mato. Aquilo simboliza os 7 anos de tribulação, que o Criador vai humilhar todos aqueles que ficam se exaltando, né? Que querem se exaltar acima dele, querem colocar o homem acima do Criador. Então ele vai fazer como ele fez com Nabucodonosor, que ficou comendo capim lá por 7 anos. 70 anos foi o exílio em Babilônia. Em 7 dias, Josué colocou o juízo sobre Jericó. E no 7º dia as muralhas caíram após a 7ª volta, que simboliza os 7 últimos anos de tribulação. Quem estava dentro da cidade de Jericó é uma tipologia de quem vai estar aqui no mundo, irmãos. Tá? Vai faltar comida, vai faltar alimento, né? E aquele povo que estava ali dentro estava sobre tribulação. Agora eu vou falar para vocês mais. Gideão também, eles estavam 7 anos nas mãos dos inimigos. Gideão também é uma tipologia, porque os midianitas, eles estavam ali, os israelitas estavam sofrendo na mão dos midianitas por 7 anos. Tá bom? Então, irmãos, durante esses 7 anos que é de tribulação, são os 7 anos de bodas do Cordeiro, onde nós vamos habitar o lugar Kadosh, como do tabernáculo. Entende, irmãos? Nós, os que vencermos, né? Eu não vou me colocar como vencedor, porque eu não creio que eu tenha chegado lá e tenha vencido ainda. Né? Eu ainda preciso enfrentar muitas coisas, porque eu sou um homem pecador, eu sou feito de carne, eu peco também. Né? Inclusive eu creio que a maioria de nós somos assim. E se, você não peca, você não tem pecado, né? Você se coloca acima de alguém, desprezando a igreja do Mashiach, como o apóstolo Paulo disse no Partir do Pão, entende? Se colocando acima como uma pessoa autoritária, uma pessoa de autoridade, né, espiritual sobre outras, você já está cometendo pecado.
né? Porque o próprio Mashiach disse: não queiram ser chamados de mestres ou rabis. Entendeu, irmãos? Então vamos lá. Vamos voltar aqui, ó. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Yahweh, como anunciou aos profetas, os seus servos. E qual que é o segredo, irmãos? Os 7 trovões. O que eles falaram? Ó, vamos lá. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E disse-me: toma-o e coma-o. E ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo, que significa, irmãos, o evangelho da justiça. O evangelho eterno, o evangelho da justiça, que vai ser pregado durante a tribulação. E eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Porque a palavra do Pai, ela é doce como mel. Porém, né, a gente colocando na prática, ela é amarga. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Então aqui vai ser aqueles que estiverem, né, na terra sobre a tribulação. Então o espírito da profecia ainda estará, irmãos, né? Porque quando fala lá, vai eu acho que é o terceiro cavaleiro. O terceiro cavaleiro, eu creio que é eu acho que é o da peste, que fala: não danifiqueis o azeite nem o vinho, né? O cavaleiro da fome. Não danifiqueis o azeite e nem o vinho. O azeite significa o espírito e o vinho é o evangelho, o bom ensinamento, irmãos. Vocês estão entendendo aqui? Então aqui os 7 trovões, eles vão falar. Só que Yahanan, o que ele fez? Ele pediu para ele não escrever, porque aqui está a sabedoria dos sábios. Aqui está, irmão, a sabedoria dos sábios. Aqueles que pesquisarem vão descobrir o que os 7 trovões falaram. Então os 7 trovões são 7 espíritos. Os 7 espíritos, irmãos, eles são os 7 olhos, que são 7 chifres, que são os 7 castiçais, as 7 igrejas, os 7 anjos. Entendeu? Então os trovões provêm do trono do Criador. Você pode ver que ele sempre fala aqui no Apocalipse, né? E ouvi uma voz como de trovão. Isso é o espírito do Criador. É um espírito elétrico, irmãos. É um espírito de trovão. Isso é de plasma. Então tudo tem a ver com a terra plana, irmãos. Quer ver aqui, ó? Nós estamos no 10, né? Vamos aqui pro 14, ó. Então aqui, irmãos, é aquela mesma passagem, ó, que ele diz: e olhei, e é do Apocalipse 5, versículo 9 e 10, né? Que diz, ó: e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil. Quem é os 144 mil? Qual que é o monte Sião? É o lugar Kadosh, é o lugar santo, que vai estar os 144 mil, que são os 12 mil de cada tribo, irmãos. Entendeu? São os pães da preposição. Então é isso que significa, que os 12 pães da preposição são os 12.144 mil que estarão no lugar Kadosh, que é um lugar preparado. Por isso que ele disse: eu vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Entendeu, irmãos? É o lugar Kadosh do tabernáculo do Criador. Vocês estão entendendo? Então tem o pátio exterior, né? Tem o lugar Kadosh e tem que é o domínio de Yahusha, e tem o Kadosh Kadosh, que é o Santo dos Santos, onde é o domínio do Criador, onde fica o trono do Criador, tá bom? Então o lugar Kadosh vai ficar à direita do Pai, que é o trono de Yahusha o Mashiach, tá certo? Então vamos aqui, ó. Então se vocês compararem, ó, e cantavam como cântico novo, e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciões,
e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Vocês serão comprados através do nome de Yahshua Mashiach. Nós fomos comprados através do sangue do Cordeiro, que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Vocês estão vendo, ó? E estes são os que não se contaminaram com mulheres, com religiões, porque são virgens, né? E esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. O que ele disse para os apóstolos, irmãos? Vem, me segue, negue-se a si mesmo e siga-me. Tá certo? Aqui, ó, são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Esses são os que dentre os homens foram comprados como primícias para o Criador e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono do Criador. Vocês estão vendo aqui, irmãos? Então agora vamos aqui. Deixa eu ver, vamos procurar aqui mais. Olha aqui, irmãos, ó. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas. Quem tem a voz de muitas águas? O que está em Apocalipse 1? Voz de muitas águas. Muitas águas são muitas... vamos colocar aqui, muitas águas. Águas significa pessoas. Então, a voz como de muitas águas, né? Como a de uma multidão, ó. E como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Vocês viram, irmãos? Trovão. Como uma voz de um grande trovão. Vocês veem? Agora vamos aqui, ó. Apocalipse 19. Olha aqui, ó, podem ver que é as mesmas passagens, irmãos, só que elas se repetem de formas diferentes. É um códex, temos que decodificar. Ó. E depois dessas coisas ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Mestre e ao nosso Criador. Entendeu? Então aqui vai falar sobre a justiça, né, do Criador. Aí julgou a grande prostituta e tal, né? Vocês perceberam que é sempre uma voz de muitas águas e uma voz de trovão. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Então a voz do Criador, irmãos, é uma voz de trovão. Então os 7 trovões é no exato momento em que Yahshua fala: sobe aqui. Sobe aqui. E aí os 7 trovões, que são os 7 espíritos da igreja, os 7 castiçais, os 7 anjos, os 7 olhos, os 7 chifres do cordeiro, entendeu? Vai passar por toda a terra e vai fazer a limpa. Vai buscar as almas de todos aqueles que dormem no pó da terra. E aí a gente lembra de quem? De Ezequiel profetizando, né? Para que voltem os ossos, né? Voltem a carne aos ossos, que eles voltem à vida, que Ezequiel profetiza, irmãos. Tá bom? Então vocês podem ver aí que sempre está relacionado à voz de trovão. Deixa eu ver aqui. Eu queria que vocês entendessem isso, irmãos. Deixa eu ver aqui. Então aqui, irmãos, ó. Apocalipse 22, ó. Aqui é o recado do Mashiach. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando o trovão disser, com voz de trovão e voz de muitas águas disser: sobe aqui. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, né? E os que se prostituem, e os homicidas e os idólatras. Olha, presta atenção, os idólatras. Entende, irmãos?
Não idolatrem a homem algum, porque anjo significa espírito, que significa um castiçal, que é um olho de Yalcha, é um dos espíritos de Yalcha. Entendeu? E a qualquer que ama e comete a mentira. Olha aqui, quem ama a mentira mais que a verdade está condenado aqui, irmãos. Então vai ficar de fora. Eu, Yalcha, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aqui, ó, a última vez que vocês vão ouvir a palavra igreja aqui, vai ser aqui no Apocalipse 22. Porque do Apocalipse 4 em diante, eu até hoje não achei nenhuma palavra relacionada à igreja. Significa o quê? Que as igrejas, irmãos, elas acabam ali em Apocalipse 4, antes de abrir o primeiro selo. Tá bom? A era das igrejas. Então, acabando a era das igrejas, acabou a era das igrejas, aí vem o juízo. Então, os vencedores serão arrebatados. Entendeu? Que é os 7 trovões, que é ali na 7ª trombeta. Ó, eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Ó, e o Espírito, o Ruach, e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, o Criador fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Ial tirará a sua parte do livro da vida e da cidade Kadosh, que é Yal-Shalom, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente, cedo venho, assim seja, ora vem, Yahshua Mashiach. Que a benevolência do nosso mestre Yahshua Mashiach seja com todos vós, que assim seja. Vocês viram, irmãos? Mas então, agora se eu colocar aqui para vocês, deixa eu ver aqui, vou colocar como voz de trovão. Então a pessoa que fala que não existe um livramento, o arrebatamento no lugar Kadosh, essa pessoa não sabe de nada, irmãos. Entendeu? Não sabe de nada, tá na carne, tá lendo com os olhos da carne. Tem muitas pessoas assim, né? Que elas veem as coisas através da carne e querem impor para nós como se fosse uma verdade absoluta, mas não é. O arrebatamento existe. Como eu já falei para vocês também, que são as tipologias, que é os 7 dias da festa de Sukkot, festa de tabernáculo. Significa 7 anos na tenda de Yahshua, 7 anos no tabernáculo, no lugar Kadosh, no lugar santo de Yahshua Mashiach. Calma aí. Olha aqui, Salmos 29, do 3 ao 10. Ó. A voz de Yahweh ecoa sobre as águas. O Criador da benevolência troveja. A voz de Yahweh é forte como o trovão. A voz de Yahweh é poderosa. A voz de Yahweh é cheia de majestade. A voz de Yahweh racha os cedros. Sim, o Criador quebra em pedaços as grandes árvores do Líbano. Ó Yahweh, sacode o Líbano e o monte Sirion. Diante do Criador, eles saltam como bezerros e novilhos selvagens. Quando o Criador fala, raios de fogo riscam o céu. Olha aqui os 7 trovões, irmãos. A voz do Criador sacode o deserto e ele faz tremer o deserto de Cádiz. Assustadas com os trovões.
As corças na floresta dão suas crias antes do tempo. A voz de Iau arranca a casca das árvores do bosque. E no templo de Iau todos clamam: glória, ó Iau. Comandou o dilúvio, mostrou que é o rei da criação. Sim, Iau é o rei eterno. Aleluia, louvado seja Iau dos exércitos. Então vamos ver aqui mais aqui, ó. Aqui tem, ó. Olha aqui, ó, Êxodo 19:19, ó. E o som do chofar, a trombeta, ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava, Macha falava, e a voz do Criador lhe respondia no trovão. Jó 26:14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos. O quão pouco é o que temos ouvido dele. Quem, pois, entenderia o trovão do seu poder? Jó 38:25. Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão? Jó 39:25. Ao soar das buzinas diz, eia, e de longe cheira a guerra, e o trovão dos príncipes, e o alarido. Olha aqui, irmãos, quanta coisa. Salmo 77:18. A voz do teu trovão repercutiu-se nos ares, os relâmpagos alumiaram o mundo, e a terra se abalou e tremeu. Salmos 81:7. Quando clamaste na aflição, eu te libertei, eu te respondi, oculto no trovão, provei-te junto às águas de Meribá. Salmo 104:7. A tua repreensão, fugiram à voz do teu trovão, se apressaram. Isaías 33:3. Diante do trovão da tua voz, os povos fogem, quando te levantas, dispersam-se as nações. Jeremias 10:13. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam as nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus armazéns despacha os ventos. Olha aqui, irmão, Jeremias 10:13, né? Ó. As águas no céu rugem. Quem é que ruge, irmão, senão o leão? Iau, iau, iau. Prestem atenção, irmãos. Agora vem esses pagãos aí falar que o nome do Criador não é Iau. Quem são eles para dizer alguma coisa? Ó, Jeremias 25:30. Tu, portanto, lhes profetizará todas essas palavras e lhes afirmará: Iau ruge do alto e da sua santa morada, o seu trovão será ouvido, rugirá fortemente contra a sua habitação, dará brados, olha, brado, rugir, como os que pisam as uvas, contra todos os moradores da terra. Olha aqui, irmãos, isso aqui ele se refere ao largar da ira do furor do Cordeiro e do Criador. Zacarias 10:1. Rogai a Iau pelas chuvas da primavera, pois é o Criador quem faz o trovão, quem ordena que a chuva caia sobre a humanidade e lhes providencia todas as plantas do campo. Marcos 3:17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos que pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Ó, Iau! Ó, Iau! Quem já ouviu um trovão aí, irmãos? Nunca ouviram um trovão, não? Um relâmpago? Trovão faz Iau! Iau! Até as ondas do mar, irmão, se você prestar atenção, ela faz Iau! Iau! Ó. Peraí. E Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Trovão, vem e vê. Apocalipse 14:2. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas que tocavam com as suas harpas. Vocês viram quantas
Isso é, a voz de Yahweh é como o trovão é a voz de Yahweh. Louvado seja Yahweh dos exércitos, bendito seja o nome de Yahweh Shemashia. Então aqui, irmãos, vou mostrar para vocês aqui, ó, o buquê da entrada. Olha que legal. Agora deu para entender, irmãos? Só uma pequena prova, né? Pequena não, é gigantesca, sobre o nome do nosso querido amado Yahweh dos exércitos. Oh, Yahweh! E agora, irmãos, vou deixar esse vídeo com vocês aqui, tá? O próximo vídeo eu vou falar sobre Gideão. E espero que todos vocês fiquem na benevolência do Criador, Yahweh dos exércitos, Yahweh de Sebaot, em nome de Yahweh Shemashia, e que seja para a edificação de vocês, tá bom, irmãos? Então, até mais aí, tchau, tchau.